Cá estou eu ao vivo, no dia 18 de maio de 2026, ver o horário, 20 horas e 40 minutos. E a ideia, oi, já vi que a Jacira tá aqui, já vi que a Michelle tá aqui. Vamos ver quem mais vai dar um oi pra mim. Vamos aqui tentar começar a nossa live, que nós já tentamos anteriormente, a nossa Como Água e Óleo. Obrigada pelo coraçãozinho. Vou fazer aqui assim, ó. As fiéis escudeiras, as amigas fiéis escudeiras. Vamos ver se os problemas... Thaís tá aí novamente. Thaís entrou. Vamos ver se a Priscila não aparece. Da mesma maneira que eu fiz da outra vez, eu vou convidar a Priscila. Enviei um convite para ela. Vamos aguardar. Eu vou acenar para Priscila. Já vi que você tá aí, Pri. E vamos cruzar os dedinhos para você dividir a tela comigo. Já fiz o meu pedido para que você divida a tela comigo. Apareceu alguma coisa para você? Você tá me ouvindo? Você recebeu meu convite? Vamos ver o que ela diz. Ela não diz. Ela só deu um oi aqui. Eu perguntei se ela recebeu meu convite, ela não respondeu mais. Que você assista tudo bem. Eu quero que você divida a tela para mim. Oi, Alice, boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente. Nós estamos tentando nos conectar com a doutora Pri. Ela está presente na live, mas ela não está conseguindo se conectar comigo. Eu mando o convite para ela, ela recebe o Dona Ivani presente aqui também. Eu envio o convite para ela. Ela só está recebendo o convite para simplesmente assistir a live, mas eu quero que ela divida a tela comigo. Eu espero que esteja tudo bem com você também, viu, Alice? Não entendi, Thaís. Você pergunta para mim se não aparece para mim pedir para participar a câmerazinha? Vem a resposta para mim. Não há nenhum pedido. Os pedidos para organizar aparecem aqui. Não vem nenhum pedido para mim. Não vem mesmo. Eu não tô recebendo o retorno da Priscila, entendeu? Eu vou fotografar para vocês verem.
Que dificuldade essa água e óleo, hein? E agora, nós estamos aqui tentando resolver os problemas técnicos da live. Oi, Marli. Boa noite, tudo bem? Estamos aqui tentando resolver os nossos problemas técnicos de live. Ah, acho que agora vai. Ah, mas foi o da Marli. O da Marli apareceu, olha só, o convite para Marli apareceu e não apareceu o convite da Priscila. Oi, Silvia, tudo bem? A Marli mandou um convite para mim e conseguiu entrar. Se ela não tivesse cancelado, ela teria entrado aqui. Tudo bem, Silvia? Estamos aqui tentando a conexão com a Pri. Apareceu o pedido da Marli aqui, para Marli entrar na live. Olha só, Marli. Até o seu pedido aparece aqui para você entrar na live, menos a nossa convidada dessa noite. Fiquei até animada quando eu vi ali o vermelhinho, mas não era, era a Marli. Olá, Robson, boa noite. Tudo bem? Estamos aqui no aguardo da nossa conexão. Boa noite. Marli, você apareceu aqui para entrar comigo na live. Eu pensei que fosse a Priscila e era você. Aí imediatamente você recusou, né? Vamos ver aqui. Olá, olá. Aparece aqui uma nova investida da doutora Pri me seguindo. Mas não, a Marli está me dizendo, não sei o que aconteceu, mas consegui entrar de novo. Pois é. Pri, você nem recebe o meu convite, é isso? Você não está conseguindo receber nem meu convite? Enviei de novo o convite para você. Por que será que a nossa convidada não recebe o convite que eu estou mandando para ela? Mistérios. Eu visualizo, tá lá bonitinho. Eu vejo a Priscila conectada,
Eu vejo você conectada, inclusive, mas eu não sei por que que você não recebe o meu convite. E o que eu achei interessante é que a câmera, a Marli entrou, a câmera dela veio para mim. Eu achei até que fosse você, e não era, era a Marli. Aí ela saiu e entrou novamente. Olha, a Jacira deu uma sugestão para a Priscila sair e quando ela entrar de novo, tem uma opção dizendo pedir para participar ao vivo. Não é o convite, mas você consegue entrar. É, mas eu não sei o que está acontecendo, que ela não está conseguindo receber esse convite. Parece que não aparece para ela esse convite. Para Marli apareceu, tanto que ela entrou aqui, eu achei até que fosse a Priscila. Para você também já apareceu o convite? Apareceu para você, Jacira, o convite também? A Michelle está perguntando se o seu perfil está privado. Quando o perfil está privado, muitas vezes isso pode ser um impedimento, segundo a Michelle disse. O que eu acho interessante, Michelle, é que há poucos instantes antes de começar a live, ela conseguiu entrar normalmente. Ela entrou, nós conversamos, ainda dissemos até já. Desligou, agora ela não consegue entrar mais. E isso aconteceu num teste que nós fizemos. Então, a impressão que me dá que é uma vez. Ah lá, para a Jacira apareceu. Convite não, mas apareceu para ela a opção de participar ao vivo. É isso que aparece para as pessoas. E quando a pessoa aceita, quando ela manda esse convite para participar ao vivo, eu vejo aqui. E é isso que não está acontecendo com a Priscila. É na sua tela, Priscila. Quando você entra para assistir a live, quando você entra na página Unidos por Arthur Alvim, aparece esse convite, entendeu? Apareceu para Marli, apareceu para. Será que o iPhone é diferente a condição de entrar? Eu não sei. Isso realmente eu não sei. Olha, alguém está me pedindo, ó. Marli Mafalda enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo, tá? Mas eu não posso aceitar porque eu não quero dividir com a Marli. Acabou de entrar, a Marli acabou de me mandar. É o que a Jacira falou. Entra e em seguida desaparece. Acabou de entrar o da Marli. Aí eu vi que era a Marli, eu não fiz nada. Eu não aceitei porque eu sei que a Marli não quer dividir. Ela só fez um teste. Entendeu? Acabou de entrar aqui para mim. Aí, como a Marli já sabia que eu tinha visto, eu não aceitei, então ela não entrou. Eu só não sei porque para você não aparece. É isso que eu não consigo entender. Curioso, né? Mistérios da tecnologia. Nós vamos desvendar não só as questões psicanalíticas, as de tarô, mas vamos descobrir da tecnologia das lives também, viu? E eu espero que seja hoje, né? Espero que a gente teremos menos tempo em conseguindo, mas a gente desconta nas próximas vezes, né? Mas nós estamos tentando descobrir o que acontece. Vamos ver. É muito curioso. É muito curioso. Quando apareceu aqui, eu fiquei até feliz. Falei, opa, ela conseguiu entrar. Não, era a Marli. A Marli tentou, duas vezes a Marli conseguiu receber o convite para entrar. E, e infelizmente a Priscila não. Mas ossos do ofício, né? Vamos ver o que ela está dizendo aqui. A Jacira disse: aparece, perguntando se você quer entrar como. Seu nome do lado tem a opção. Tem que clicar logo para que desapareça. Olha, tá entrando um pedido aqui para mim, que é o da Jacira. A Jacira acabou de me enviar. Eu só não estou aceitando porque eu sei que a Jacira não quer dividir tela.
A Silvia está dizendo, tem aí já tela. Deixa eu ver o que a Silvia está dizendo. Tem aí já na tela da Pri o desenho da câmera. Clicando nessa câmera, aparece aqui para mim a solicitação para participar ao vivo. Eu não vou aceitar, Jacira, pode ficar tranquila. A Silvia está dizendo, Priscila, para você clicar na sua câmera aí. Talvez para você não apareça a mensagem, mas apareça a câmera. Tá? Clica na sua câmera. Vamos ver se é isso. Vamos ver se a dica da Silvia vai funcionar. Você entendeu? Ó, a Silvia colocou essa sugestão. Tem na tela da Pri o desenho da câmera. Clicando nessa câmera aparece aqui a solicitação para participar ao vivo. Eu acho que não deve aparecer. Oi, Jonas, boa noite. Nós estamos aqui na tecnologia, tentando fazer com que a doutora Pri consiga entrar, tá? Boa noite. A Thaís está me pedindo para tentar chamar novamente. Pois é, meu amigo, como a. Olá! Salve, salve, doutora Pri! Boa noite! Eu não sei o que é que você fez, mas o importante é que você apareceu. Apareceu para mim. Olha só, tá vendo? Demorou, mas ele Simplesmente apareceu apareceu. para mim. Nossa, o telefone até caiu. Simplesmente apareceu para mim, só isso. Que maravilha! Então vamos lá, sem perda de tempo, seja Sem muito perda de tempo, porque bem-vinda. já perdemos tempo à beça, né? Não temos tempo a perder para lembrar minha querida Legião Urbana, né? Então, sem mais delongas, sem mais complicações da tecnologia, sejam todos bem-vindos à live Como Água e Óleo. Doutora Pri é uma querida que tem, assim, comigo, eu tenho por ela um apreço muito grande há anos e ela me ajuda a desvendar muito das caraminholas que aparecem na minha cabeça. E num desses diálogos surgiu a possibilidade dessa live, Como Água e Óleo. A doutora Pri França é uma psicanalista doutora em psicanálise. Seja muito bem-vinda e faça as suas considerações iniciais, por favor. Ô, minha querida, muito prazer. Que bom que a gente conseguiu. Por alguns segundos eu achei que a gente fosse ter que cancelar a live. Enfim, muito prazer. Você é uma querida para mim também. É muito bom estar voltando, porque a gente fazia live na época da pandemia, né? Fizemos muitas lives. Algumas pessoas, inclusive, me conhecem aqui, algumas pessoas que estão presentes, me conhecem da época das lives. Michele, querida, um beijo. Silvia, eu queria dar um beijo para todo mundo que está assistindo, para todo mundo que está aqui, para quem teve paciência de ficar esperando, né? Jacira, todo mundo, que, enfim, quem teve paciência de esperar até agora. Ficamos uma hora, meia hora nessa brincadeira. E eu espero que a live de hoje contribua, né? Que faça valer a pena. Pois é, um pouquinho antes de você entrar, eu dei uma palhinha para as pessoas dizendo que numa das nossas conversas, eu ficava assim para você, afinal de contas, do que toma a psicanálise, na verdade, né? O que é essa coisa da psicanálise? Aí eu fui lá fazer umas pesquisas e tal, aí saiu para mim assim, a psicanálise é um instrumento de leitura do mundo. Aí eu joguei a bola assim para você, e você também falou sobre isso. Queria que você falasse um pouco para os nossos seguidores o que é essa psicanálise que tanto se fala, né? Na verdade, fui eu que te falei isso, né? Psicanálise é um Pois instrumento é. de leitura do mundo. É uma coisa que eu costumo falar sempre. Deixa eu subir aqui a cadeira. Eu costumo falar sempre que a psicanálise é o meu instrumento de leitura do mundo. A psicanálise é uma forma de você. É muito mais do que uma forma de abordagem clínica. É muito mais do que uma das formas de você abordar pessoas, de você auxiliar alguém a
se reestruturar psiquicamente. A psicanálise é uma forma realmente de você encarar e de você ver o mundo. Não tem outra forma de dizer. Não tem outra palavra para dizer que não seja isso. É uma forma de que você tem, e você sabe bem disso, né? Sim. Antes da psicanálise, você enxerga o mundo de uma maneira. Depois da psicanálise, você tem tantas alicerces, você tem tantas modificações na sua forma, ela amplia tanto o seu pensamento, ela amplia tanto a sua forma de enxergar as coisas, que simplesmente você. Eu não tenho outra definição melhor do que essa. Karnal, para mim, né, Leandro Carnal, né? Quem conhece Leandro Carnal, deu uma das melhores definições da psicanálise que eu conheço. Ele diz que depois que começou a fazer análise, um fenômeno aconteceu na vida dele. A análise ajudou a dar nome aos demônios dele, mas não exorcizou nenhum deles. Ou É bem seja, isso mesmo, né? Os exatamente, sintomas que nós temos na vida, na verdade, eles estão lá. sim. Aprender a lidar com eles é que é a questão, não é? A psicanálise é exatamente isso, é sobre você aprender a lidar com as suas próprias questões. A psicanálise ela não promete cura, ela não promete que você vai se livrar das suas questões, dos seus sintomas, que você vai se livrar até porque nós não nos livramos de ser humanos. Então vamos continuar tendo inseguranças, medos, os sentimentos humanos, todos eles vão continuar existindo. Só que a forma como nós lidamos com eles é diferente. Eles param de dominar a nossa vida e nós passamos a ter um certo domínio sobre eles. Claro que em alguns momentos, como humanos que somos, eles ainda tentam imperar e a gente fica naquele barco de, ai meu Deus, o que eu faço? Retomamos o nosso olhar psicanalítico e vamos lá. E ainda, falando um pouco ainda da psicanálise, antes de eu falar um pouquinho do tarô, como é que se sente o momento da psicanálise? Porque as pessoas ainda têm muito preconceito para procurar uma ajuda, uma reflexão. Como é que se dá essa questão, né? Ai, será que eu não preciso fazer nada disso? Ou eu preciso, ou todo mundo precisa. Você que lida com tantos, como é que você vê isso? Na verdade, quando a pessoa vem procurar, ela já vem acreditando que precisa, né? Ou pelo menos ela vem curiosa acerca do tema. E o mais interessante é que às vezes ela vem com uma demanda de acreditar que você vai resolver a demanda dela. Você vai resolver as questões dela. Tô aqui, afinal de contas, você vai resolver para mim. E não é sobre isso. A psicanálise não vai resolver o problema de ninguém. A psicanálise vai ajudar com que você crie instrumentos para resolver as suas próprias questões. Ela vai te auxiliar a enxergar o mundo de outras maneiras para que você possa criar os seus próprios instrumentos, para que você possa ver o mundo de outras maneiras. E isso é muito interessante, porque ela não te aprisiona, ela te liberta. Tá aí a Michelle dizendo que a psicanálise é uma forma de ensinar a virar chave. Pois é, um virar-chave que eu gosto. Eu não gosto muito de virar-chave no sentido daquele virar-chave que as pessoas falam que é virar a chave de uma hora para outra, né? Que é o virar a página, né? Essas coisas assim. Eu não gosto porque eu gosto do processo. Tudo na vida tem processo. É longo, mas eu entendi, Michele. Eu gosto do virar a chave no sentido de ligar um carro, né? Você vira a chave e você começa uma caminhada. Você começa um processo muito longo. A psicanálise é um processo muito longo de autoconhecimento. E o mais interessante disso é que é um autoconhecimento que nunca acaba, que não tem fim. Porque a gente nunca vai ter completamente a noção do nosso inconsciente. A gente nunca vai conhecer completamente, senão nós vamos ser a primeira pessoa a ser inconsciente, né? E nós estamos em eterna mutação. Então a gente sempre vai estar se autoconhecendo, a gente vai estar sempre. A nossa identidade pessoal também, ela está sempre, o tempo todo, mudando. A gente está sempre conhecendo novas coisas, a gente está sempre se ressignificando. Inclusive, essa é a proposta da psicanálise.
Então, vamos abrir novas abas. Mas a primeira coisa que a psicanálise faz é quebrar a idealização que a gente tem da gente. Todo mundo tem uma idealização de si mesmo, né? Ah, eu sou assim. Ah, eu sou dessa forma. Eu acredito nisso. E tem a idealização negativa e a idealização positiva. A gente quebra tanto a negativa quanto a positiva. E como diz a Michelle, é um processo longo e tão necessário. Tão necessário quanto o tema que trazemos para esta noite, que É, é e é muito assim, só para completar, é muito dolorido, tá? A análise não é um processo fácil. É muito dolorido quando você quebra a própria imagem que você tem de você, das pessoas que você ama, quando você começa a entender que você não é aquela pessoa boazinha que você achava que você era, né? Que você não é aquela pessoa. É uma quebra narcísica muito grande fazer análise. E, ao mesmo tempo, também é uma libertação, porque você não fica escravo dessa imagem que as pessoas têm de você e que você tem que ficar o tempo todo correspondendo, né? A gente vai o tempo todo no sentido de entender que não são os outros que têm que dar notícias para a gente de quem nós somos, ou seja, procurar validação externa. É claro que a validação é importante, né? A gente não vive sem validação, né? Nós somos seres do lado social. Se as pessoas não validam o nosso trabalho, por exemplo, a gente não tem com que trabalhar, né? Mas é uma validação que contribui e que passa por um filtro interno nosso. É diferente da validação com que chega a maioria dos pacientes, que é como bússola. O outro diz quem eu sou. Isso é diferente. O outro nos dá notícia. Não, nós damos notícias de quem nós somos para as outras pessoas. Isso é e completamente dentro diferente. dessas notícias, não fuja da minha perguntinha, não. Eu quero saber sobre o nosso tema de hoje. Quem somos nós quando o tema é julgamento? Fulano é assim, fulano é assado. Se eu fosse a doutora Pri, eu conduziria as sessões de tal maneira. Se eu fosse o Neymar, eu não teria feito o que ele fez no jogo tal, tal, tal. Se a minha irmã, se eu fosse meu pai, se eu fosse. Julgamento. A gente está sempre. O sempre que não é sempre, mas comumente no popular sempre, nós estamos sempre nos utilizando de alguma forma de julgamento, que é o nosso tema desta noite. Doutora Pri, fale-nos a respeito do julgamento. Bom, eu vou falar de uma coisa um pouco anterior, que na verdade resulta no julgamento, né? A gente tem que entender, para começar, que culpa é diferente de responsabilidade. E a gente vive na sociedade da culpabilização. A gente vive na sociedade onde nós vivemos em rivalidade, relações interpessoais de rivalidade, muito mais do que de suporte e apoio uns aos outros. Vamos lá, culpa, né? A culpa ela é estruturada pela moral, e a moral ela é extremada. Bem, o mal, o certo, o errado. Então, quando nós estamos vivendo algum tipo de situação, algum tipo de questão, nós temos a tendência de entender que um lado é certo, o outro lado é errado. Ou seja, eu estou certa, você está errada e eu preciso te provar isso. A culpa é narcísica, né? Ou ao contrário também. Às vezes eu sofro muito porque eu acredito que eu estou com toda a culpa da situação. E o outro lado não tem culpa de nada. A culpa, portanto, ela acaba sendo um movimento autodestrutivo ou destrutivo em relação ao outro. A culpa, ela é cíclica. Você fica circulando em volta daquilo e você não consegue sair disso. Você secundariza o problema. Você se preocupa menos com a questão que está sendo debatida e muito mais com quem fez.
Por que que fez? De que forma fez? E geralmente pega questões antigas, né? Nesse momento, a gente está brigando, mas porque você no passado fez isso, 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 isso. Enfim, a culpa, eu teria que falar algumas coisas anteriores sobre neurose, enfim, mas eu não vou entrar nisso aqui porque é muito psicanalítico. Mas em linhas gerais, a psicanálise ela traz uma alternativa muito mais interessante à culpa do que a responsabilização. Na responsabilização, Freud faz uma seguinte pergunta: qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Ou seja, antes de você pensar em atacar o outro ou até em se atacar, assumindo tudo, qual é a sua responsabilidade? No que você realmente contribuiu para aquela situação estar daquela forma? Porque sempre houve participação dos dois lados. Sempre houve participação dos dois lados. Mesmo que tenha sido uma omissão. Se você está num casamento de 20 anos e esse casamento não vai bem, o seu companheiro te maltrata, alguma coisa acontece, você está nesse casamento. E isso é uma escolha sua. Eu sei que muitas pessoas, isso vai gerar polêmica, muitas pessoas vão questionar. Ah, mas a pessoa não teve escolha. Não existe isso de não ter escolha. Nós sempre temos escolhas. Só que às vezes nós não queremos fazer as escolhas que são escolhas terríveis para a gente. Por exemplo, um emprego. Ou é esse emprego aqui, ou é passar fome. Então eu não tive escolha. Eu tive que fazer. Você teve escolha, sim. Claro que você teve escolha. Você tinha escolha de passar fome. Só que você não quis passar fome, então você foi para fazer esse emprego. Mas escolha você tinha, concorda? Sim, é uma forma de escolha. É uma forma de escolha. A gente costuma falar que não tem escolha porque é uma coisa tão absurda para nossa concepção que a gente fala que não teve escolha, mas tem uma escolha. Tudo é uma escolha. Nesse exemplo, como você coloca esse julgamento pessoal que a gente faz? O da escolha? Como assim, Quando eu julgamento tenho um pessoal? emprego e eu julgo que isso é o melhor para mim no momento, porque afinal de contas eu estou precisando do emprego. Então é um julgamento que eu faço. É, Para mim, aí vamos falar de culpa e responsabilidade de novo, né? Porque acho que para poder ficar mais claro essa questão da culpa e da responsabilidade. A responsabilização é você entender a sua parte. É você não ficar atribuindo ao outro as questões, porque você não tem como mexer no outro. Não tem como. Não é adianta importante. você cobrar, não adianta você. A não ser que seja uma questão judicial, porque aí você pode ir lá, denunciar, enfim, fazer alguma coisa. Se não for nada que seja judicial, que tem um código, qualquer relação interpessoal, de coisas de questão, relação de. Qualquer coisa que envolva relação interpessoal, a gente vai dar de cara com situações onde a gente não tem como mudar o outro. A única coisa que a gente pode fazer é mudar a si mesmo. E esse processo já é difícil pra caramba. Já é um processo longo pra caramba. Já é um processo muito difícil da gente poder, porque tudo que estrutura as nossas ações são as nossas visões. A forma como a gente vê o mundo é uma pilastra, vamos dizer assim, que estrutura as nossas ações. Só que essa forma de ver o mundo, ela não veio assim de repente, ela veio desde lá atrás, desde a nossa infância, os conflitos infantis, desde a nossa criação. E isso foi indo ao longo da vida, no consciente e no inconsciente. Então a gente teve uma história para chegar até aquela visão. A psicanálise, ela propõe todo um trabalho para que você ressignifique a sua visão, para que você crie uma nova visão sobre os fatos da sua vida. E aí, naturalmente, através dessa reflexão, você vai mudar os seus atos. É por isso que quando um paciente chega para mim e fala assim, eu quero mudar a minha forma de agir, eu falo assim, eu não tô nem aí para isso. Eu não tô nem aí se você quer mudar a sua forma de agir, porque a análise não é da área comportamental, a análise é da área reflexiva. Se você mudar a sua reflexão, se a gente puder trabalhar junto, se a gente puder
compreender, né, num processo médio, longo prazo, e você, através dessas reflexões, você puder fazer uma ressignificação, naturalmente você vai mudar. Não tem como você ver o mundo de uma outra forma e você continuar fazendo as mesmas atitudes, concorda? Concordo. E aí você me deu um gancho maravilhoso para falar do que eu estou fazendo aqui nesta Que é o live, julgamento, eu já sei. além de estar com muito carinho recepcionando você por aqui na nossa página Unidos por Arthur Alvim, que eu queria de uma forma particular agradecer a nossa presidente, a criadora de todo esse projeto, que é a Edina Vieira Bueno, agradecer a querida Silvia, que cuida dessa página, agradecer a querida Marli, que cuida desse marketing do nosso projeto Unidos por Arthur Alvim, e todos vocês que estão sempre nos ajudando e colaborando de uma forma ou de outra, né? Quando ela falou em reflexão da parte psicanalítica, ela deu de sem pensar, porque isso não está combinado, a gente conversou que a gente faria live, mas ela deixou para mim a minha participação aqui. A nossa live chama-se Como Água e Óleo. Todos sabem que água e óleo não se misturam. Por quê? Porque a psicanálise e o tarô são dois caminhos completamente distintos. Mas eu encontrei aí na fala da Priscila, da doutora Pri França querida, o seguinte: reflexão. O tarô é um oráculo que traz para você a oportunidade de reflexão. E eu trago essa informação para vocês porque muito se fala do tarô, uma vez que é uma ferramenta muito popular. Muito popular. E por ser muito popular, ela acaba se misturando com outras ferramentas populares também, do que se chama o oculto, tá? Então, daquilo que é hermético, daquelas coisas que nos são misteriosas, que não estão à nossa vista. E no tarô existe uma carta que se chama O Julgamento, que justamente quando ela aparece numa mandala que você faz, ela te propõe ponderar ambos os lados, não só o lado que eu estou vendo, mas o lado do outro. E aí eu resolvi mexer aqui com os meus queridos arcanos. E a cartinha que me apareceu foi a carta do Mago. Sei se dá para todo mundo ver, se é nítido. Mais para trás Quem um é o pouquinho. mago meio às cartas do tarô? Ele é aquele que inicia as ações, é o que traz novidade para as ações, ele traz um repensar para as ações. Ele tem uma frase que eu adoro que diz: todos os dias podemos criar e recriar a nossa vida completamente para melhor. E diante do que a doutora Pri comentou no início da nossa live, nessa primeira parte, criar e recriar é uma forma de você rever como você faz o julgamento. É uma forma de você rever que não é só o que você pensa que necessariamente é o que é. Existe um outro lado, existe um outro prato da balança. O mago ele carrega todos os instrumentos para isso. E todas as vezes que sai essa carta, é um indício de que você deve começar a criar a oportunidade de pensar de uma outra maneira. Faz sentido, doutora Pri, ou não? Totalmente, Pois é. Esse é o totalmente, tarô, gente! Ele não é totalmente, religioso, ele não é científico, mas ele é oculto, e é isso que ele diz. totalmente, totalmente. Na verdade, foi exatamente isso que eu disse aqui, né? Ressignificação, né? Ressignificar.
ressignificar. Eu tenho uma pergunta para te fazer dentro dessa questão de culpa e responsabilização. Vamos lá. A culpa me parece ser uma coisa que pesa pra gente e que a gente quer se livrar. De pronto, eu me sinto culpado e eu não quero me sentir culpado. Como é que eu consigo dissociar, eu me responsabilizar por algo sem o peso de me culpar? Qual é esse ponto bem tênue que existe entre eu não precisar ficar com o peso da culpa somente com a minha responsabilização? Olha só, mais comum do que eu querer me livrar da culpa é eu querer culpar o outro, né? Nas relações o que a gente mais vê é isso. Você está errado e eu estou certo, né? Essa rivalização, esse debate. E essa interiorização da moral, porque assim, a moral é óbvio que é necessário uma moral vigente para que a gente possa viver no coletivo, né? A gente precisa entender que é errado matar, é errado roubar, é errado bater no coleguinha, né? É, só que, tá vendo? As coisas que eu disse são coisas do judiciário, são coisas que têm um, um código. A vida não tem código. Então, para as relações interpessoais, a gente tem que entender que existe um princípio de ética, onde cada um vai interiorizar o seu conceito de moral. Então, o que é certo e errado para mim não necessariamente é o certo e errado para você. E a gente fica muitas vezes guerreando para provar por A mais B que o meu certo é mais certo que o seu. E muitas vezes num debate a gente até consegue, né? Num debate. Por causa disso, 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 eu tô mais certa que você. A gente vai argumentando, né? Aquelas argumentações que a gente faz. E a gente consegue. A gente quer colocar a culpa no outro. A gente quer colocar, fazer com que o outro se sinta culpado. E nós somos as vítimas. A Isso é Michelle muito está mais dizendo comum. aqui, né, pra gente que é mais fácil terceirizar a culpa. Sim, é muito mais fácil terceirizar a culpa. Muito mais fácil. É, o difícil mesmo é a gente se responsabilizar, como eu falei. Não é assumir culpa. Assumir culpa é diferente de se responsabilizar. Porque assumir culpa é aquilo, é você ficar culpado, é você carregar esse peso, é você se sentir em dívida com o outro, né? Você ficar girando ali em torno de atitudes autodestrutivas. Por que que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, né? E você acaba não caminhando. A responsabilização não. A responsabilização, ela nem se preocupa tanto com o que foi feito, com o que eu fiz. Ela se preocupa, tá, eu já fiz, já tá feito. Porque não é sobre o que eu fiz, é sobre o que eu vou fazer com o que eu fiz. Já tá feito. Então, o que que eu vou fazer disso? É como Sartre, né? Existencialismo. É como quase tudo na vida. Não é sobre o que te acontece, é sobre o que você faz com o que acontece. As coisas por si dizem muito pouco, né? Um acontecimento que existe na sua vida pode ser a maior tragédia do mundo. O que que você vai fazer com essa tragédia? Algumas pessoas conseguem viver e refazer suas vidas, outras pessoas não conseguem. Então, isso por si já determina que não é o acontecimento que determina o trauma. O que determina o trauma é o impacto que causa na pessoa, né? Então, assim, só para continuar aqui o que você estava me perguntando, e eu já me perdi. Não, eu te perguntei justamente essa questão, porque todas as vezes que a gente se responsabiliza por algo, Ah, sim, 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 sim. Então,
Na Isso verdade, também, não é fácil se responsabilizar pelas coisas. É como você disse lá não, no não é começo, dói um fácil. Não é pouco, né? fácil. Não é fácil se responsabilizar, é um peso, mas se responsabilizar é uma libertação. A culpa não, a culpa é um aprisionamento. A culpa você fica aprisionado no que você fez e a gente secundariza o problema, a resolução do problema. A responsabilização, ela prioriza a resolução do problema, da questão. Ela só Mas, está interessada em saber quem fez e por que fez para poder se situar, né? Mas ela quer mesmo resolver a questão. E convida, inclusive, o outro lado, se é que vai haver ainda contato com o outro lado, porque muitas vezes é um rompimento, né? A fazer a mesma coisa, né? Claro que o outro lado vai fazer se quiser, né? A gente tem que ser, porque a responsabilização é uma coisa individual. Mas eu vou me responsabilizar pela minha parcela. A minha parcela foi essa. Isso é de uma libertação tremenda. Vamos pensar assim, quer ver? Tem uma coisinha que ajuda a separar uma coisa da outra. A culpa, ela tá como se fosse um juizado, um tribunalzinho. A responsabilização, ela tá como se fosse uma ida ao médico, vamos dizer assim, tá? Se você for para um juiz, por exemplo, alguém te empurrou, tá? O seu namorado, tá? Te empurrou, você bateu com o dedão, tá? No muro. Você vai para o juiz. O juiz não tá nem aí pro seu dedão. Ele tá preocupado em saber como que ele te empurrou. Ele dá pena para a pessoa. Como que ele te empurrou? Ele só vai interessar o dedão para saber se qual foi a proporção para saber o nível da pena. Arrancou o dedo, a pena é maior. Foi só uma coisa leve, então a pena é menor. O que interessa não é o seu dedo, não é o problema que interessa. O que interessa é o que a pessoa o que a pessoa fez, o que a pessoa não fez. Agora, o médico, que no caso seria responsabilização, e aí eu não estou, por favor, questionando aqui o Poder Judiciário, eu só estou querendo dizer que nas nossas relações interpessoais é assim que a gente faz, né? A gente no médico, se você experimenta só se chegar para ele e começar a contar a sua história, ele está querendo resolver o pé. Ele está querendo resolver, vai fazer milhões de radiografias, isso ou aquilo, para poder ver o seu pé. Experimenta começar a contar para ele, não, porque o meu namorado fez isso. não, ele não está interessado. Imagina. Dá licença, né? Procura um psicólogo, um psicanalista, alguma coisa, né? Eu não tô aqui. Ele não está interessado em saber da sua história. Se ele for muito simpático, ele vai ouvir um pouquinho da sua história, mas ele não está interessado, ele quer resolver o problema, né? Então a responsabilização ela tá mais para isso. Ela tá mais para resolver o problema primeiro. Não que, tá? Volto a dizer, não seja importante principalmente no que tem a ver com medidas judiciais, a gente colocar. Mas no que não tem a ver com medidas judiciais, às vezes eu escuto coisas absurdas, como, por exemplo, tá, vamos sentar aqui numa reunião, vamos resolver o problema. Mas primeiro vamos encontrar os culpados. Antes de resolver o problema. Né? Só para encontrar os culpados, só para saber quem foi. Né? Antes de qualquer coisa. Porque o ser humano tem essa necessidade de julgar. Aí entra o julgamento. A culpa é aliada do julgamento. A responsabilização, ela, ela vai no sentido oposto do julgamento. A responsabilização, ela compreende que houve alguns fatores que levaram aquela história a acontecer. Eu entendo bem isso, porque eu já me envolvi, como acho que todo mundo já se envolveu em muitas questões nesse sentido. E na prática, penso eu que todas as vezes que você tem a oportunidade de ceder ao diálogo, não é, dentro da essa oportunidade de cessão ao diálogo, costuma favorecer essa responsabilização, porque você dá margem para expor a sua argumentação e aguarda que o outro também o faça.
E muitas vezes você se surpreende com o que vem do lado de lá. Às vezes a pessoa está só com uma armadura, às vezes eu só estou na minha defesa, né? Porque você acha que você está correta, que você está certa, que blá, 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 blá. E não é bem assim. Quando você tem a oportunidade da sessão do diálogo, esse julgamento tende a te favorecer no sentido de você prestar mais atenção daquela situação, como você pode se portar numa outra oportunidade que se assemelhe àquela. Eu acho que é por Sim. aí. A culpa, ela coloca o julgamento em primeiro plano. Ela pega, primeiro, o julgamento, ele é feito geralmente com muito poucas informações. Quando você vai julgar, você sabe a pontinha do iceberg. É Você não isso. sabe o restante das coisas que estão acontecendo, porque você não está naquela situação, você não está vivendo aquilo tudo ali. E você coloca a sua opinião como a verdade do universo. É verdade. Né? O julgamento é a confusão entre a minha opinião e a verdade. Quando eu acredito que o que eu penso é a verdade. Ou, por exemplo, eu não gosto da Alcina. Eu tenho todo o direito de eu formar uma opinião. Aliás, é importante que as pessoas tenham opinião sobre as coisas, né? Então, eu posso dizer, até para poder, né, saber se eu vou conviver com você ou não, né? Então, assim, eu não gosto da Alcina. Mas por quê? Porque tive alguns problemas com ela, não gosto dela. É diferente de eu falar assim, a Alcina é uma pessoa sem caráter. É, né? Quem sou eu para dizer isso? Quem sou eu para afirmar que a minha opinião é a verdade do universo? Ah, não, mas porque eu passei por situações que eu tenho certeza, porque houve aquilo, 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 aquilo. E teve outras, mas tem outros milhões de pessoas que passam por outras situações com calcina que dizem o oposto. O ser humano é múltiplo, né? Então, a culpa, ela vai apontar o dedo, a responsabilização não, porque ela está mais preocupada com ela própria, ela não está preocupada com o outro. Né? A responsabilização, ela está preocupada com as próprias questões. Então, ela vai entender primeiro, todos nós somos humanos. Aquilo que a gente está questionando no outro é uma coisa que fatalmente a gente faz também em outras áreas da vida e não percebe. Nossa, aquela Ah, coisa mas do nossa, dedo, né? olha como fulano trata mal a mãe. Olha que coisa horrível. E a gente não percebe que muitas vezes a gente tratou mal ontem o filho. Mas não, a Aquela gente coisa não. do dedo, né? Que diz que quando você aponta, você está apontando alguém, mas tem um outro que está apontando para você. Faz sentido aí nessa hora desse exemplo, né? Nós somos humanos, nós fazemos as mesmas coisas que a gente está julgando, só que em outras áreas. E mais, quando a gente, por exemplo, alguém trai, aí você fala assim, eu nunca trairia. Possivelmente você não trairia pelos mesmos brilhos que você está vendo aquela pessoa ali trair. Mas outros gatilhos talvez fizessem com que você traísse. Então, só porque você está vendo os gatilhos do outro, você está apontando. Você não sabe se você estivesse dentro da história com seus próprios gatilhos, se você faria ou não. Então não dá para você dizer que não, porque você é da mesma espécie daquela pessoa. Eu acho muito curioso, inclusive, essa coisa dos desumanos, né? Ah, porque isso é desumano, né? Fulano é desumano. Os desumanos são aquelas pessoas que cometem coisas bárbaras, né? A gente coloca esse termo desumano. Quem são gente, desumanos não existem. Que espécie é essa, desumanos? A gente Foi coloca criada, né, isso. na nossa imaginação. Exatamente, ela foi criada para a gente não carregar o peso de que nós somos da mesma espécie de certas pessoas que a gente quer simplesmente entender que, né, cometeu coisas que eu jamais cometeria. Né? É uma certa arrogância, né? Nossa, desumano. E eu acho engraçado também quando colocar adjetivando de forma positiva humanidade, né? Ai, como isso é humano, né? Nossa, fulano é tão humano. Tão humano significa ser inclusive desumano, né? Porque ser humano é ter milhões de coisas positivas e milhões de coisas negativas.
né? Tem milhões de coisas de todos os tipos. A gente precisa entender que o ser humano, os sentimentos humanos foram feitos para serem sentidos por seres humanos. Inveja, ódio, rancor. Todos os seres humanos já sentiram isso em algum grau. É claro, gente, eu não estou aqui comparando e dizendo que todo mundo é em potencial para fazer as mesmas coisas. A gente sabe que a gente tem um sentido moral diferente, né? Que cada um foi criado, inclusive na criação do superior de cada um. Superior é na infância ainda, né? Quando você interiorizou a formação do seu superior, significa o princípio da moral. Quando você, pela sua família, pelas pessoas com quem você conviveu, você interiorizou isso e veio cheio de conflitos, veio cheio de questões que ficaram no inconsciente. E depois disso, ao longo da vida, no consciente também você foi desenvolvendo seu princípio moral. Então, é claro que algumas pessoas vão estar mais inclinadas para um lado, outras pessoas mais inclinadas para o outro, mas não dá para dizer que não faria, né? É bem difícil isso. Bom, da minha parte, eu fiquei bastante esclarecida. Eu não sei se o nosso público tem aí dúvida, quer perguntar alguma coisa Ah, para eu mim quero. ou a Priscila, enquanto eu estou aqui mexendo nos meus arcanos. Eu quero, eu Arcanos quero. significam mistérios, gente, são mistérios. Sabe, são mistérios divididos, os arcanos maiores, em 22 mistérios. Um eu já Eu, tirei, significa que tem 21 aqui na minha mão. Enquanto então, eu vocês não quero. fazem a pergunta, eu estou aqui mexendo com eles. Pode fazer. Eu quero pedir uma carta de direcionamento, né, do tarô, para saber como é que as pessoas poderiam fazer para julgar menos, né? Vamos ver o que ele vai dizer, né? Ó, tô aqui, ó, tô mexendo, não tô vendo nada, tá? Ela quer saber o que as pessoas. qual seria o processo interno que as pessoas poderiam fazer, né, para que elas pudessem julgar menos? Então vamos ver o que ele vai dizer. Já saiu o mago não está mais aqui, então ele não conta. Não tem aquela coisa que a pessoa fala assim: não, mas você tirou aquela carta, será que não tem que voltar? Não, não tem que voltar, acabou. O olhar que ela tinha, o papel que ela tinha para esse momento da nossa live, ela já teve. Vamos ver para que resposta os arcanos terão para a pergunta da Pri. Bom, não estou olhando ninguém. A roda da fortuna. A roda da fortuna. Não, eu amo os arcanos maiores. A roda da fortuna diz que a nossa vida é movimento. A roda da fortuna, ela está sempre assim. Isso significa que você não pode estar estático com tudo aquilo que você tem como certo. Você pode pensar naquele momento que aquilo é o padrão, é o fato, é o correto. Mas isso não vai ser sempre. Nem sempre você tem a razão, nem sempre você é correto, você que é o correto. Hoje você pode ser o correto, amanhã não. Vocês lembram do comercial do Tang? Não tão, o Tang não está me pagando nada, gente. Eu juro para vocês, adoraria que tivesse. Mas tinha o comercial do Tang que eles falavam, que a mãe falava para o filho, aqui embaixo, aqui em cima. Essa é a roda da fortuna. Você não pode ficar estático. Você não deve, você não precisa, não é saudável que você se mantenha estático, né? Então, essa é a resposta para que você tenha, diante de suas pelegas, para lembrar os gaúchos, diante dos seus desafios, diante do seu dia a dia, do seu cotidiano, que você, na oportunidade de um julgamento, você se desconstrua, lembrando que não necessariamente a ferro e fogo, a verdade é só sua. Responsabilize-se a partir do momento em que você manifesta alguma coisa, certo? E no momento seguinte, é Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha Aquela velha opinião formada opinião sobre formada sobre tudo. tudo. Eu não sei se eu me fiz entender, mas a resposta é essa.
a roda gira, ela não fica parada, ela não é estanque. Então, quando nos vemos numa situação em que se exija um conceito que faça lembrar um julgamento, que a sua participação seja ampla, como o giro dessa roda. Fez sentido para vocês? Para mim fez muito sentido, inclusive me lembrou uma coisa que eu acho que é interessante a gente colocar. Nos dias de hoje, né, esses tempos de cancelamento na internet, nesses tempos onde as pessoas julgam tão duramente, né, escondidos atrás de uma tela, né, eu fico me perguntando que movimento é esse? O que é isso que faz as pessoas julgarem dessa forma? O que são os haters? O que são essas pessoas que tiram tempo da própria vida para ficar perseguindo outras pessoas na internet, né? Falando mal, julgando o comportamento das outras pessoas. E é um tipo de julgamento muito cruel, muito duro. E que ainda temos geralmente uma resposta que é assim: ah, mas se a pessoa é uma pessoa pública, né? Ela está se expondo a isso. Sim, ela está se expondo a isso. Mas será que essa é uma resposta para gente? Será que isso é bacana, a gente pensar que a sociedade é isso aí? Será que é legal a gente pensar que, ah, não, tudo bem, se está disposta, é isso mesmo. Ou seja, nós somos seres humanos e os seres humanos que a gente tem, né, o momento que a gente tem da humanidade é esse. E ser humano é isso e tá tudo certo. Será que é isso? Fica aí o questionamento dessa nossa primeira conversa, do nosso tema de julgamento. E como é que a gente faz para encontrar a doutora Pri para falar sobre outros temas? Bom, o meu Instagram, né? Todo mundo está convidado aí a me seguir. É doutora por extenso, Pri França. Franca, no caso, porque não vai ter o cedilha, né? Doutora Pri Franca. Tem meu WhatsApp também. Lá no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato se quiserem. Tá? Fiquem à vontade. Valeu essa noite, Pri? Claro que valeu essa noite. Apesar dos problemas técnicos do início, né? Eu queria agradecer vocês que ficaram aqui esperando, vocês que ficaram, né, aqui resistindo bravamente. A gente está com, isso eu acho sempre muito importante, a gente está com o mesmo número de seguidores desde o início até o final. Isso significa que as mesmas pessoas estão acompanhando a gente do início ao fim. Obrigada a essas pessoas. Obrigada a todas. Nós pensamos muito com carinho nas possibilidades dos temas que nós queremos abordar aqui. E esta página, Unidos por Arthur Alvim, está aberta para que vocês mandem e enviem suas sugestões de temas que vocês gostariam de que fossem discutidos aqui do ponto de vista da psicanálise e com o pitaco do oráculo popular chamado tarô, pelo qual eu tenho uma grande admiração. E com muito carinho, para finalizar a nossa conversa, eu vou fazer uma tirada. Agora eu vou voltar a incluir o mago, vou voltar a incluir a roda da fortuna. Um recadinho do tarô para esta semana que se inicia, porque nós vamos nos ver apenas na próxima segunda-feira com um novo tema. Até lá, muitos desafios na nossa vida, muitas questões para que a gente repense, avalie. Então, eu vou buscar quem vai mandar um recado para todos nós para essa semana que está apenas começando. Vamos lá, estou aqui mexendo em tudo, ó, não estou vendo nada. Vamos ver quem é que vai mandar um recadinho aqui. E com muito carinho,
eu desejo que ele seja para você, cada um dos integrantes aqui. Vamos ver quem vem. Que coisa linda, gente! A estrela! A Ah, estrela, gente, é a carta de maior esperança que existe dentro dos arcanos maiores. É uma carta que diz assim para você: confia, acredita, pode sim acontecer aquele milagre que você não acredita que poderia acontecer. Então, é uma carta que diz assim: continua, não perca os seus propósitos por nada. Não deixe os seus sonhos se apagarem. Acredita neles, tenha fé, vá em frente. Então, é uma carta muito auspiciosa. Eu fiquei muito feliz que essa carta tenha saído para nós aqui ao final da nossa live, porque ela propõe que você não coloque os seus sonhos à margem, que você não coloque seus propósitos à margem, que você acredite naquilo que você intenciona, que você intui, que você acredita que pode fazer. Muitas vezes os desafios surgem justamente para que você não faça. Eu hoje, nossa, isso está sendo uma resposta para mim. Eu hoje tive um questionamento muito sério se eu deveria prosseguir ou não com um projeto carinhoso e pessoal que muito me emociona e que eu tive um insight para propô-lo com muito carinho. Hoje pela manhã eu tive dúvidas se eu deveria continuar dentro desse propósito. Se agora, ao final da noite, me sai a carta da estrela, porque eu estou inserida junto com todos vocês, está dizendo vai, continua, você tem que fazer. Quem tá, faz igual o bichinho que é surdinho, vai em frente, olha para frente, segue teu caminho. É esse o recado que a estrela deixa para vocês. Fez sentido para você, Pri? claro, claro que fez sentido, sim. Nossa, fez muito sentido. Muito mesmo. Muito Que mesmo. maravilha! E E eu espero que essa também fez deixar uma reflexão no final. eu quero muito que depois de você ter deixado aí os seus agradecimentos e tal, se você tiver alguma coisa para finalizar que você queira colocar para todos os presentes aqui, fique bastante à vontade para isso. Eu queria agradecer em primeiro lugar a você, Alcina. É um prazer enorme estar voltando a fazer live com você. É Bom, sempre uma delícia, sempre muito bom, um papo muito interessante, muito gostoso, né? Um papo inteligente, ao mesmo tempo divertido. Você é uma grande parceira. E agradecer a todos os presentes. Um beijo grande. Eu não estou vendo todo mundo que tá, mas daqui eu vi a Michelle, que falou que estava com saudade. Também estou com saudade, estava com saudade, Michelle, desde as épocas antigas da Roda de Papo, né? A Roda de Papo era todo sábado fazia uma live fixa chamada Roda de Papo com meu querido amigo Natal, que eu já vi que está aí também, Natalina. Natalina, um beijo para você. A Cauã, que eu vi que está aí também, um beijo para você, Cauã. Felipe, que eu sei que está aí. Meus pais, enfim, todas as pessoas que estão aí nos assistindo, eu queria agradecer pela presença. que bom, eu fico muito feliz, Pois é. viu? E eu queria deixar uma reflexão que é, antes da gente julgar, né, antes da gente apedrejar o outro, né, vamos sempre pensar assim, será que isso não é um espelho? Será que a gente... Porque, como diz Lacan, tudo no mundo funciona como espelhos. De alguma forma, se a gente está incomodado com aquilo, tem algo da gente naquilo ali. Não necessariamente de forma tão literal, né? Mas tem algo ali que está incomodando, porque incomoda, tem algo que incomoda na nossa vida, por isso que está incomodando naquele outro. Então vamos parar para refletir?
Vamos parar para refletir o que está incomodando? Vamos parar para refletir por que está incomodando tanto, a ponto da gente ter que parar a nossa vida para criticar o outro? Vamos parar para pensar por que a gente tem que questionar um outro ser humano em vez de dar a mão? Por que a gente tem que viver nessa sociedade da culpabilização que favorece tanto a rivalidade, né? Se a gente parar a pensar como a gente tem relações de namoro, de amizade, de família, que são de rivalidade, né? Quando a gente está bem, tá tudo bem, mas quando a gente tem qualquer briga, a gente vira inimigo, né? Ficar um no campo, outro no outro, né? Por que nessas horas difíceis a gente não se une para tentar resolver o problema? Eu sei que não é fácil, é um processo, mas vamos tentar pensar sobre isso, né? Vamos tentar pensar que se a gente se aliar, talvez seja mais interessante, né? E vamos tentar pensar também que a gente é humano, que aquilo que a gente está julgando no outro, a gente faz em outras áreas da vida. É isso. Muito obrigada, doutora Pri França, que Isso possamos para todos estar. nós, tá? Todos Isso nós. para todos Eu me nós, incluo com nisso. certeza, eu estou Eu me aqui. incluo nisso. Porque, afinal de contas, quando a gente fala a sociedade, né? A gente está aqui nossos 15 minutos de fama, né? A sociedade, os brasileiros, né? Parece que eu não sou, né? Eu também sou sociedade, eu também sou brasileira, eu também me incluo nisso, eu também sou humanidade. Então, assim, isso é estrutural, então a gente tem que pensar, todos nós temos que pensar, eu também tenho que pensar na minha análise, eu também tenho que pensar, e façam análise. É isso. Muito obrigada para todo mundo. Um beijo enorme, doutora Pri. Muito obrigada para cada pessoa que esteve aqui presente, teve paciência de esperar as nossas tecnologias Muito darem certo. obrigada, gente, muito Que obrigada, de coisa linda, verdade. que companheirismo que é isso, que coisa boa que é isso. Obrigada no início, que eu Então, vi o obrigada por esforço da fazer a gente Jacira. estrear as nossas lives na página. Agora vai, vem muito Sim. mais assunto por aí. Mas não se Queria esqueçam, agradecer muito, só um parênteses aqui, queria agradecer muito o esforço da Silva, da Jacira, da Thaís, tentando ali fazer de qualquer jeito funcionar, como é que entra, como é que não entra, né? Mandando. poxa, que coisa Obrigada, legal. tá? Obrigada. Compartilharam muito com a gente, foi muito maravilhoso. Segunda-feira, aqui, 20h30. Esperamos que comendo. Agora eu e a Pri, a gente nem vai ficar indo e voltando, porque quando a gente entrar, a gente já vai ficar de uma vez, para não ter problema de voltar depois. Tá bom, gente? Muito obrigada. Com a doutora Pri até segunda-feira, ou a qualquer momento com uma novidade dessa página tão bem cuidada pela nossa querida Silvia. Obrigada, Edina, pela oportunidade da página. Obrigada a todos vocês. Um beijo e até breve. Até breve, Obrigada. segunda-feira, com um novo tema que a gente ainda não divulgou, não pensou, né? Mas a gente aceita sugestões, inclusive, tá? Se vocês quiserem. Exatamente. É isso aí, Silvia. Juntos somos mais fortes. Perfeito. Essa hashtag é perfeita. Muito obrigada. Tchau, Beijo para gente. todos.